Meus queridos, nós estamos no nosso terceiro estudo dessa nossa nova série de santificação. Primeiro estudo nosso, nós falamos sobre regeneração, que a regeneração era o ponto de partida, que era o momento em que o Espírito Santo vinha, abria os nossos olhos, tirava o coração de pedra e colocava um coração de carne e nos dava vida espiritual. No nosso segundo estudo, nós falamos acerca do objetivo da vida cristã. E eu falei que o objetivo maior da nossa vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí nós comentamos um pouco como fazer com que o reino de Deus se tornasse mais visível. E nós falamos acerca de amar ao próximo, amar a Deus, obedecer ao Senhor, para que quando nós orássemos, todavia seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, para que a vontade de Deus fosse estabelecida, nós deveríamos obedecê-lo e viver de acordo com a palavra dele. E o terceiro estudo nosso de hoje, eu queria falar acerca do fermento dos fariseus. E o nosso texto base está em Lucas 12, versículo 1. Texto que nós vamos ler para dar início a esse nosso estudo de hoje, para falar acerca do fermento dos fariseus, e os irmãos vão entender o porquê desse tema de hoje, no decorrer do estudo. Então, Lucas 12, 1 diz assim, Lucas 12, 1. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, o objetivo desse nosso estudo de hoje é reconhecer que o fermento dos fariseus é a hipocrisia, o próprio Jesus já explicou, e exercer uma verdadeira justiça, ou buscar viver uma vida sem fermento. Por que desse estudo? Eu comecei falando na primeira quinta-feira nossa, da série Santidade, que a santificação é uma luta constante rumo à glorificação, rumo ao céu. Eu disse que a gente nasce de novo quando a gente tem um encontro com Jesus. Eu disse que a gente passa uma vida inteira de santificação para chegar à glorificação. E eu disse que no meio dessa luta de santificação, a gente tem que buscar o reino e a justiça de Deus. E eu queria agora chamar a minha e a sua atenção acerca do fermento, com que intuito? Para que eu e você não caiamos no engano da hipocrisia, de fazer parte de uma igreja, entrar pelas portas de uma igreja, se tornar membro de uma igreja, andar com a Bíblia debaixo do braço, vestir roupa de crente, mas no fundo, não viver uma santificação verídica, uma santificação que traga vida, mas viver apenas uma hipocrisia, viver apenas uma fachada de crente, que Jesus vai dizer que isso é um fermento dos fariseus. Então eu disse que você nasceu de novo na regeneração, eu disse que você tem que viver uma vida rumo ao alvo, e essa vida é uma vida de santificação, e eu disse que nessa vida você tem que buscar o reino e a justiça de Deus para você, mas agora eu quero chamar a sua atenção, abrir um parênteses, para te acordar, para que você não caia nesse engano que muitos têm caído, que é viver na igreja de uma forma mentirosa, de uma forma hipócrita, que é só carregar o nome de Jesus numa faixa, carregar o nome de Jesus numa camisa, mas na verdade não viver aquilo que professa, ter um discurso bonito, ter uma oratória bela, decorar alguns versículos bíblicos, conhecer algumas histórias bíblicas, mas não viver isso. Então é isso que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite, para que a gente tome cuidado, que nesse nosso processo de glorificação ou de santificação rumo à glorificação, nós não vivamos uma falsa religiosidade que infelizmente muitos têm vivido. Então, eu li esse texto
em Lucas 12, de forma especificamente, porque Jesus chama os fariseus de hipócritas. E ele diz para os seus discípulos, olha, tome cuidado com eles, hein? Porque um pouco fermento apenas deles, um pouquinho de fermento deles, leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento deles é o suficiente para você se tornar um camarada hipócrita, para você se tornar um crente de fachada. Então, por que Jesus dá essa exortação? Porque versículos antes, no capítulo 11, eles tinham questionado Jesus por que Jesus estava comendo sem fazer a lavagem que era de costume dos fariseus e dos judeus, que era lavar todos os braços, ter todo um ritual de purificação. Aí Jesus fala para eles, olha, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está podre. O que Jesus estava dizendo para eles era, olha, vocês são muito bons em limpar o exterior, em fazer uma fachada bela, mas por dentro está podre. Vocês valorizam muito o aspecto externo, lavar as mãos, em compensação vocês negligenciam o coração, que é o mais importante. Vocês estão muito preocupados com o aparentar alguma coisa, mas vocês não estão nem aí para ser alguma coisa, vocês querem só aparecer. Então Jesus está batendo o tempo todo nisso. Vocês acham que atos externos são muito importantes, mas eu estou interessado também em atos internos. Então Jesus está dizendo não basta um discurso, não basta ter Bíblia debaixo do braço, não basta frequentar uma igreja evangélica, ele quer atitudes internas, ele quer, ou melhor, atitudes externas que partam de um coração quebrantado, de um coração sincero. E ele não quer só uma fachada de crente, ele quer pessoas que sejam coerentes. Então, assim, atitudes exteriores, e isso é verdade, podem até convencer o seu vizinho, podem até me convencer como pastor da igreja. Uma atitude exterior pode até enganar a igreja, mas atitudes meramente exteriores nunca vão enganar a Deus, queridos. Deus sonda corações. Deus vê o oculto e o escondido. Deus sabe o nosso desejo antes que a palavra tome a nossa língua. Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma vida extremamente, ou melhor dizendo, unicamente exterior, sem um interior que corresponda a isso, a gente está perdendo tempo, a gente está enganando de novo a vizinhança, enganando a nossa família, enganando aos membros aqui da igreja, mas a Deus a gente não está enganando. E naquele grande dia, talvez nós vamos tomar uma exortação igual os fariseus tomaram. Jesus os chama de hipócritas, chamando que a doutrina deles era uma doutrina parecida com fermento, que bastava um pouquinho para fermentar toda a massa. Então você vê aqui, e eu queria chamar a sua atenção para a gravidade dessa advertência. Então, Jesus diz, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco só vai trazer muito problema para vocês. 1 Coríntios 5:6. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Paulo diz assim, só para confirmar o que a gente está falando. Não é boa a vossa jactância. Paulo diz isso, não é boa a vossa jactância. Aí ele diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E qual é o contexto aqui dessa passagem que Paulo está dizendo isso? Eu já falei, essa passagem aqui a gente já citou várias vezes na igreja. É aquela passagem que Paulo chama o camarada que estava tendo um relacionamento com a madrasta e manda expulsar ele da igreja. Aí no versículo 6, geralmente a gente para no 5, né? Quando Paulo fala assim, entrega ele no mundo, entrega ele. O camarada é louco, pecador, custo mais. Entrega ele para Satanás. Aí no versículo 6 a gente não costuma ler, mas no versículo 6 Paulo fala assim, olha, vocês estão admitindo dentro de vocês um camarada que está vivendo em pecado, está dormindo com a madrasta. Vocês não são doidos? Vocês não sabem que um pouquinho só de fermento leveda toda a massa? Então o que Paulo está dizendo? Se um pouco de fermento é suficiente para levedar toda a massa, quanto mais vocês permanecerem que um camarada como esse permaneça no meio de vocês, que está cometendo um absurdo desse, em dormir com a sua própria madrasta. Expulsem ele do meio de vós. Esse é o contexto dessa passagem. Então, Jesus também nos alerta contra
aceitarmos, e aí vamos esquecer um pouco o contexto eclesiástico, o contexto igreja, Jesus está nos alertando a nós mesmos aceitarmos na nossa vida um pouquinho de fermento que seja. E às vezes a gente faz isso com muita facilidade. A gente rechaça ou a gente tira da nossa vida grandes pecados com uma facilidade boa até. A gente deixa de beber com facilidade, de se embriagar, a gente deixa de adulterar também com facilidade, a gente deixa às vezes de agredir alguém com facilidade, a gente deixa às vezes de praticar, suponhamos, atos ilícitos ou atos que são contrários à lei brasileira com facilidade, mas a gente também é muito rápido em abrir exceções para pequenos detalhes ou pequenos pecados que a gente chama de pecados domésticos, mas que no ponto de vista de Jesus seria um pouquinho de fermento que vai levedar toda a massa, seria um pouquinho do fermento suficiente para contaminar toda a sua vida. Então a gente é muito rápido em expulsar determinados pecados da nossa vida, mas em compensação a gente também tem um rápido costume de varrer alguns pequenos pecados para debaixo do tapete, esconder eles bem escondidinho, sendo que a gente não percebe que aqueles pequenos pecados eles são como um fermento que logo, logo vai tomar conta de toda a massa e vai atrapalhar todo o nosso desenvolvimento espiritual, toda a nossa caminhada cristã, toda a nossa santificação, todo o nosso progresso, a nossa luta constante, talvez vai ser atrapalhada por causa daquele pouquinho de fermento que a gente varreu para debaixo do tapete. Então, cuidado, o próprio Paulo chama atenção e o próprio Jesus chama atenção aqui. Cuidado com algo que começa pequenininho, mas que de repente toma conta de todo o nosso ser. Outra passagem que eu queria chamar a atenção e que a gente vai discutir um pouco essa noite, está em Mateus 5, versículo 20, que diz assim, Mateus 5, versículo 20, e eu acho esse texto bastante interessante e os irmãos vão entender por quê. Mateus 5, 20, assim diz, porque vos digo que, Jesus está dizendo, vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus diz para os seus discípulos e para os seus ouvintes, porque se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O fermento dos fariseus nós já lemos aqui, no texto que a gente leu na abertura, é a hipocrisia, é um falso tipo de justiça, é um falso tipo de pureza, um falso tipo de piedade, é um falso tipo de amor ao próximo, é um falso tipo de amor a Deus, é um falso tipo de devoção, é um falso tipo de obediência bíblica. Então, isso é o fermento dos fariseus, só que aí Jesus vai, vira e fala assim, olha, eu tenho algo para dizer para vocês, meus seguidores, eu tenho algo para dizer para vocês, meus discípulos. Se a justiça de cada um de vocês não excederem muito a dos fariseus e dos saduceus, vocês estão perdidos. Vocês de forma alguma herdarão o reino dos céus. E aí, possivelmente, alguém diria assim, poxa, pastor, não deve ser muito difícil, até porque todas as vezes que eu ouço alguém falar de fariseus e saduceu, eu sempre escuto as pessoas falarem muito mal deles. Eu sempre escuto falar que eles eram hipócritas, que Jesus chama eles de sepulcro caiados, ou seja, eles eram branquinhos por fora, igual sepulcro, pintadinho, mas por dentro podre. Então, poxa, não deve ser muito difícil exceder a justiça dos fariseus. Isso é moleza. Eu faço isso com o pé nas costas. Sendo que a gente vai perceber aqui, queridos, que não é tão simples como parece. Jesus estava falando com um grupo que aparentemente não era tão... como é que eu vou dizer, tão fraco como hoje as pessoas os identificam, apesar de serem hipócritas e, valorizarem o externo do que o interior, terem um coração descrente, endurecido, eles tinham algumas práticas que os irmãos vão ver aqui, que vão nos exortar e que vão nos colocar numa posição bem complicada, porque Jesus diz, vocês têm que exceder a prática deles. E se a gente tem que exceder a prática deles, quando a gente olhar para o que eles faziam, a gente vai ficar
numa sinuca de bico, alguns crentes vão ficar numa sinuca bem complicada. Então, assim, é claro, já preguei isso aqui 200 vezes, o crente é justificado somente pela fé. Nós não entraremos no céu com base nas nossas obras. Nós não entraremos no céu com base nos nossos méritos. Nós não compraremos a entrada no céu com base em nada do que fazemos aqui na igreja. Mas é o contrário. Nós fazemos tudo o que fazemos, viemos à igreja, estudamos a Bíblia, obedecemos os mandamentos, colaboramos com a obra de Deus, trabalhamos na festa, enfim, tantas coisas que a gente faz. Só fazemos isso porque, primeiro, entendemos que fomos salvos, que um dia Jesus pagou um alto preço na cruz. E aí nós temos uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé que se transforma em atitudes, e aí a gente começa a exercer a justiça de Cristo, amando a Deus acima de todas as coisas, amando o próximo como a ti mesmo, e fazendo a vontade do Pai. Então, entenda, salvação é pela fé, única e exclusivamente, ninguém compra salvação, ninguém adquire salvação, ninguém vai ser salvo porque é crente do mês, ninguém, até porque eu estava brincando aqui, né? O crente desse mês, eu já fiz a eleição, foi a filha da Lorena, a Natália, né? Ela que é crente do mesmo, falta um estudo, só foi ele fora agora rapidinho, mas daqui a pouco ela está aí de volta. Então, aí lá, ó, só falar dela que ela voltou, tá vendo? Nossa crente do mês, Natália. Aí, eu quero que fique bem claro isso, meus irmãos. Somos declarados justificados por causa do que Jesus fez, não pelo que a gente faz. Mas uma vez que nós arrogamos para nós mesmos o título de crente, de cristão, dizemos que cremos no sacrifício de Jesus, nós devemos ter uma vida coerente com aquilo que Jesus nos manda fazer. E o que ele nos mandou fazer nesse versículo 20 é exceda, ou seja, seja melhor, sobreponha, passe por cima, vá além da justiça dos fariseus. E eu queria chamar a gente agora a ver, fazer uma autoavaliação se verdadeiramente a nossa justiça e a nossa postura tem excedido a dos fariseus que eram tão criticados por Jesus, ou se a gente fala muito, mas na verdade estamos cometendo alguns tipos de hipocrisia, tanto quanto os fariseus, tanto quanto esses homens que eram criticados por Jesus. Então entenda, ninguém é salvo porque faz alguma coisa, mas os frutos provam que um dia nós verdadeiramente fomos alcançados pela graça de Deus. O fruto, o trabalhar na igreja, o servir a Jesus, o ler a Bíblia, o amar ao próximo, o louvar a Ele, o exaltar o nome dEle, o obedecer, o fazer com que a nossa vida exalte o nome dEle, isso é fruto. Fruto de quê? De que um dia, lembra, eu falei semana retrasada, você foi regenerado. Então, na caminhada da vida, você começa a dar frutos que mostram que um dia você foi verdadeiramente regenerado. Então, quando eu digo que nós temos a justiça de Cristo, essa afirmação só é válida quando as minhas atitudes corroboram ou entram em contato ou afirmam aquilo que eu digo que sou. Então, se eu digo que sou crente em Cristo, que tenho fé em Cristo, que sou justificado por Cristo, mas as minhas atitudes não condizem com isso, com o meu discurso, algum problema existe na minha declaração de fé. Algum problema existe na minha postura de vida. Algo está errado e eu tenho sido incoerente, eu tenho que parar e avaliar o que está acontecendo. Então, por que eu estou dizendo isso? Os fariseus, eles eram religiosos de primeira. Eles, se fosse hoje, se a gente estivesse trazendo para o dia de hoje, eles seriam os primeiros a chegar no culto, eles sentariam nos primeiros bancos, eles seriam os camaradas mais assíduos, eles se vestiriam com a roupa de crente, eles falariam no linguajar de crente, eles seriam os top das igrejas. Mas em contrapartida, Jesus dizia que nada do que eles faziam valia, porque eles não tinham um coração quebrantado, desejoso de fazer aquilo para adorar a Deus. Aquilo para eles era apenas uma religiosidade, aquilo para eles era apenas uma maneira de, como é que eu vou falar? De conseguir status mesmo, de conseguir estar numa posição de domínio sobre os demais, de conseguir estar numa condição de
de posição elevada, de autoridade sobre os demais. Então, os fariseus, como que começou o movimento dos fariseus? Eles perceberam que o judaísmo estava se vendendo, que o judaísmo estava se misturando com outras religiões. E naquele período que a gente conhece entre um período interbíblico, o que é isso? Se você pegar a sua Bíblia, antes do livro de Mateus e depois do livro de Malaquias, tem uma página em branco. E essa página em branco, ela significa 400 anos de silêncio em que Deus não falou mais com o povo de Israel. O povo de Israel só queria pecar, só queria aloprar. Deus falou que ia parar de falar com ele e ficou 400 anos sem falar com ele. Então essa página em branco está aqui. De Malaquias até o profeta João apareceu, João Batista, que a gente pregou agora domingo sobre ele, tem 400 anos aqui de silêncio. Nesses 400 anos de silêncio, o negócio já estava ruim com os profetas, o negócio piorou. Israel desceu ladeira abaixo, perdeu o freio e pecado atrás de pecado. E aí um grupo, chamado Grupo dos Fariseus, eles se separam, porque eles queriam fazer uma revitalização, eles queriam purificar a religião judaica. Então o intuito deles no início foi bom, mas depois acontece que o movimento deles se tornou um movimento hipócrita, aonde estava preocupado apenas com a aparência e esqueceu que de nada adiantava uma aparência exterior se não havia um coração quebrantado e desejoso de servir a Deus, de glorificar o nome de Deus e de fazer com que outras pessoas viessem. Então, percebe, você vai fazendo um link nos dias de hoje e a gente pode se ver muito bem nisso. A gente pode começar aqui com boas intenções. Um grupo onde a gente tem tentado revitalizar a igreja, colocar uma pregação mais cristocêntrica, uma pregação mais bíblica, e a gente tem tentado melhorar o nosso louvor, sempre cantar louvores bíblicos, a gente tem tentado fazer com que a nossa igreja cresça na graça, no conhecimento, que a gente seja uma família, que a gente se importa. A gente pode começar bem, mas de repente, se tudo isso começa a ser, lembra que eu falei isso aqui? Apenas o objetivo sobre o qual nós vamos girar em torno, se ter um bom louvor, se ter boas pregações, se ter uma igreja talvez bonita, reformada, passou a ser o nosso objetivo final, e não adorar a Deus passou a ser o nosso objetivo final, o que a gente está fazendo é se tornar fariseus de novo. A gente está preocupado com o exterior, o louvor tem que ser bom, a pregação tem que ser bíblica, tem que ser perfeita, o português tem que ser corretíssimo, a nossa organização de culto tem que ser a melhor, a gente tem que ter o melhor data show. Se isso passa a ser o nosso fim, a gente está sendo de novo, a gente está voltando, a gente está se tornando em fariseus do Novo Testamento. Se o nosso intuito é que a nossa igreja seja mais bonita para que as pessoas venham para cá e simplesmente vejam que a igreja é bonita, se o nosso intuito é ter apenas isso como status, como uma chancela, como um título para que a gente carregue por aí, dizendo, olha, a minha igreja é a maior de Santo Aleixo, a minha igreja é a melhor de Santo Aleixo, a gente está caindo no erro da hipocrisia dos fariseus, porque a gente está buscando melhorias visíveis, externas, não para a glória de Deus, não para que esse corpo aqui se desenvolva e cresça, mas para que as pessoas que passem por aqui, ou para que o nosso nome seja conhecido. Eu faço parte da igreja tal, eu faço parte da igreja do pastor fulano, do ministério de louvor tal, que canta demais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa hipocrisia e esse ritualismo dos fariseus está muito presente nas igrejas evangélicas de hoje. Não é difícil a gente achar isso, inclusive, no nosso meio. Não é difícil nós começarmos bem e daqui a pouco estarmos transformando isso numa hipocrisia, apenas para o nosso louvor, apenas para a nossa exaltação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse é um mal que está ali. E como eu disse, basta um pouquinho de fermento para que esse mal tome conta de toda a igreja, tome conta de toda a congregação. Então, cuidado com isso. Então, voltando para a justiça dos fariseus, eu disse que eles não eram bobos, que eles não eram fracos. Jesus vai dizer que nós devemos exceder a justiça deles. Eu disse que as pessoas, quando escutam falar de fariseus, eles acham que é mole. E eu vou provar para os irmãos que não é tão fácil assim, porque eles eram, como eu disse aqui, os religiosos da época. Eles eram os caras da época. Abre comigo aí em Mateus 23. E nós vamos ver que os fariseus, eles evangelizavam. Mateus 23, versículo 15. Mateus
23, 15, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Um prosélito aqui é um adepto, um novo convertido, entendeu? É um discípulo. Então, Jesus fala: olha, vocês são um hipócrita, vocês rodam o mar todo, rodam a terra toda, vocês andam, vocês viram o mundo de ponta cabeça para fazer um prosélito. Aí olha o que Jesus fala deles: e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus é duro, né? Se fosse hoje, eu estava falando: que isso, Jesus? Cadê o amor? Pode julgar não, Jesus. Que isso? Está falando que o discípulo dos fariseus era filho do inferno 2 vezes. O pastor prega isso, o nego pira. Jesus fala: olha, vocês soam a camisa, vocês fazem de tudo, suam a camisa, suam a camisa, para fazer um convertido, mas quando vocês fazem isso, vocês estão transformando ele num filho do inferno 2 vezes, porque Jesus está dizendo que vocês são filho do inferno, aí vocês transformam ele em filho do inferno 2 vezes. Gente, Jesus está sendo muito duro, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: você percebe que o fato de Jesus criticá-los não anula o fato deles fazerem evangelismo, o fato deles pregarem da forma deles, mas eles faziam. Então, assim, a crítica de Jesus está correta, beleza. Mas eu quero chamar a atenção aqui os fariseus, independente de estarem trazendo adeptos para a sua falsa religião, para a sua religião hipócrita, eles faziam. Hoje, a gente conhece um monte de pastor que não prega em igreja pequena. A gente conhece um monte de suposto pregador que não visita a igreja no interior, que não vai no Nordeste, que se a igreja for pequena e não tiver uma boa oferta para dar, ele não visita. Hoje a gente conhece gente que não prega o evangelho para ninguém, que não fala do amor de Cristo para o teu vizinho, que não fala do amor de Cristo para a família. Então você percebe o seguinte: quando Jesus diz, olha, excedam a justiça dos fariseus, eles evangelizavam. Jesus chama a atenção e diz que o evangelismo deles era servir de nada, ia levar mais gente para o inferno, igual eles. Mas eles faziam. E quantas das vezes nós nos omitimos e não fazemos? Então aqui já começa o primeiro ponto. Se Jesus te chama a exceder a justiça dos fariseus, você deve pregar o evangelho, você deve falar do amor de Deus, você deve falar de Jesus, mais do que os fariseus faziam. E aí Jesus fala: olha, vocês atravessam o mar, atravessam a terra para falar dessa besteira que vocês creem. E quantos de nós, às vezes, não queremos sair da nossa casa quando está chovendo, não queremos sair do nosso conforto porque está frio para vir para a igreja, ou às vezes para fazer a visita na casa de alguém, ou às vezes para ir numa reunião na casa de um irmão. Concorda comigo que muitos aqui, e aí eu estou generalizando, não conseguem exceder a justiça dos fariseus no campo pregação, no campo evangelismo? Não conseguem. E aí Jesus fala: olha, se vocês não exceder a justiça deles, vocês não vão entrar no reino não, cara. Então a gente é muito rápido em taxar os fariseus, mas quando a gente começa a pegar os pontos deles e a gente começa a avaliar com as nossas próprias vidas, a gente fala: caramba, eu conheço gente que está pior do que os fariseus. Nunca falou de Jesus para ninguém. Então, primeiro ponto, eles evangelizavam. Segundo ponto, ainda em Mateus 23, eles eram dizimistas. Olha o que Jesus fala em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus chama de novo de hipócrita. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha só, mais uma vez Jesus exorta eles, fala: olha, vocês dão dízimo do coentro, da hortelã, do endro, do cominho, mas, em compensação, vocês não praticam justiça, misericórdia e fé. Vocês deveriam, Jesus fala, fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, praticar fé, justiça e amor, ou fé, justiça, misericórdia e fé, sem omitir o dízimo. Então, o que você entende aqui? Eles eram fiéis quanto à questão da contribuição, mas negligenciavam o que Jesus chama de aspectos mais importantes, que era justiça, misericórdia e fé. E aí, quando eu trago de novo para a nossa realidade, eu conheço gente dentro das igrejas que não praticam nenhum nem outro. Os fariseus praticavam um, negligenciavam o outro. Jesus chama eles de hipócritas. Tem gente dentro da igreja que não faz nenhum nem outro. E aí,
ainda se acha melhor do que os fariseus. Tem gente que frequenta domingo após domingo igreja, mas não sabe o que é a justiça de Deus, não sabe o que é ser misericordioso, não sabe o que é ter fé, não sabe o que é contribuir com a casa de Deus. Mas aí Jesus diz, olha, se vocês não excederem a justiça dos fariseus, vocês de forma alguma entrarão no reino dos céus. Então, o fato dos fariseus serem hipócritas, de novo, não anula a verdade de que eles eram extremamente zelosos na contribuição do dízimo, coisa que hoje muitos não fazem. E aí a gente já falou muito sobre isso aqui na igreja, não me convém perder muito tempo, mas eu lembro que muitos preferem ser roubados em igreja onde metem a mão e pregam o evangelho vendido, pregam uma compra quase do céu, do que serem fiéis em igrejas que não fazem isso como essa. Então, cuidado. Primeiro ponto, eu falei, eles pregavam e evangelizavam. Segundo, eles eram dizimistas. É bem verdade que eles faziam isso, né? Faziam a parte prática, mas não faziam a parte mais difícil, que era ter justiça, fé e misericórdia. Mas o fato deles fazerem joga mais uma responsabilidade sobre mim e você, porque eu tenho que exceder a justiça deles. Então, se eles só faziam a parte da contribuição e não faziam a parte da justiça, misericórdia e fé, eu tenho que fazer a parte da contribuição igual eles faziam, mas eu tenho que exceder eles e fazer a parte da justiça, misericórdia e fé. Senão, eu sou apenas... Se eu só contribuo e não tenho fé, misericórdia e justiça, eu estou igual aos fariseus. Agora, se eu não tenho fé, misericórdia e justiça e nem contribuo, eu estou pior do que os fariseus, porque pelo menos eles faziam a parte da contribuição. Então, segundo ponto que nos exorta aí, os fariseus contribuíam. Volta agora para Mateus 6. Mateus 6, versículo 5. Nós vamos ver que os fariseus oravam. Os fariseus oravam. Então diz assim, ó, Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa? Foram vistos. É isso que vocês queriam? Queriam aparecer? Já ganharam, beleza. Aí, versículo 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, terceiro ponto que nos exorta, os fariseus oravam. Ah, pastor, eles oravam de forma hipócrita. Eles oravam para aparecer, eles oravam nas praças, eles oravam em pé, na frente de todo mundo. E Jesus diz que eles já ganharam a recompensa. Mas o fato deles serem hipócritas, de novo, não tira o fato de que eles, pelo menos, oravam. Ah, era para aparecer, mas oravam. Ah, não tinha efeito nenhum, mas oravam. Ah, no final das contas, Jesus disse que eles não iam receber nada com isso, mas oravam. E quantas pessoas praticam hoje ou participam dos nossos cultos e não oram nunca? Nem para aparecer, nem para ficar em pé aqui no primeiro banco. Não oram nunca, não tem relacionamento nenhum com Deus, não falam com Deus, não tem uma intimidade com Ele, não tem vida devocional, não tem não tem espiritualidade com Deus, não oram, não tem uma vida de oração. Então, de novo, entende como é que a ordenança de Jesus ela é dura? Ele diz, vocês têm que exceder os fariseus. Aí ele diz, os fariseus evangelizavam, os fariseus dizimavam, os fariseus oravam. Tudo isso era exterior. Jesus queria o exterior junto com o interior. Mas o fato deles fazerem só com o exterior não tira a nossa responsabilidade de ser melhor do que eles. Então, a minha pergunta é, temos sido melhor do que os fariseus na oração? Temos orado, buscado a Deus, temos conversado com o nosso Pai dia a dia, a ponto de podermos falar, olha, eu consigo exceder a justiça dos fariseus. Ou será que chegaremos naquele grande dia e descobriremos que éramos mais uns hipócritas como os fariseus? Cuidado, meus irmãos, cuidado com isso. Vamos lá, mais um agora. Vai para João 5, 39 e 40. Jesus vai dizer que os fariseus conheciam a Bíblia. João 5, 39 e 40.
Diz assim, João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que Jesus está falando aqui para esses camaradas? Ele está dizendo, olha, vocês dizem que conhecem a Bíblia, vocês dizem que examinam a Bíblia, e verdadeiramente eles examinavam, tanto que várias vezes eles tentaram pegar Jesus na pegadinha do malandro, várias vezes eles tentaram usar o Antigo Testamento contra Jesus, para dizer que Jesus estava ferindo o sábado, para dizer que Jesus estava tocando na mulher do fluxo de sangue, para dizer que Jesus estava falando com mulher, comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Então tudo isso que eles acusavam Jesus, eles estavam fazendo uso de versículos e mandamentos do Antigo Testamento para acusar Jesus. Então Jesus está dizendo, olha, vocês dizem que examinam as Escrituras e dizem que conhecem elas, mas vocês não conseguem entender que elas testificam de mim. Vocês não conseguem entender que ela profetiza acerca da minha pessoa. Então o que eu estou querendo chamar a sua atenção aqui é que os fariseus hipócritas, Jesus diz que eles eram filhos do inferno, evangelizavam, dizimavam, ofertavam e conheciam o Antigo Testamento, a Bíblia da época de Jesus. E hoje a gente tem um monte de crente, se é que eu posso chamar de crente, dentro das nossas igrejas, que não fazem a mínima questão de ler a palavra de Deus, não fazem a mínima questão de conhecer a palavra de Deus, não fazem a mínima questão de conhecer os mandamentos daqueles que eles dizem que é o seu Senhor. Então eu não quero nem me alongar muito nisso, porque eu acho que isso é um ponto pacífico, sobre o qual eu não preciso nem falar muito. É necessário que o Espírito Santo abra os olhos de alguns cristãos, que o Espírito Santo quebre o coração de alguns irmãos, que o Espírito Santo sacuda alguns irmãos, ou leve para passar numa prova, para que as pessoas acordem para a vida. Porque, queridos, é incoerente, é hipocrisia, absurdo você se dizer cristão e não querer conhecer aquele que você diz que é o seu Senhor. E é claro, eu já falei isso aqui, você vai conhecer Jesus ouvindo a pregação do pastor, você vai conhecer Jesus vindo no estudo bíblico de quinta, na escola dominical de domingo de manhã, mas, meus irmãos, leitura diária da Bíblia é responsabilidade de cada um dos crentes. Intimidade, conhecimento único com Jesus, cada um tem que ter o seu. Caminhar com Ele é cada um por si, meus irmãos. Eu estou aqui como pastor para apontar o caminho. Eu estou aqui para tirar as dúvidas, para mostrar para vocês de que maneira fazer, como fazer, mas eu não posso orar por ninguém, eu não posso ler a Bíblia por ninguém, eu não posso ter intimidade por vocês. Eu não posso ter espiritualidade por vocês. Eu não posso transferir a minha intimidade com Deus, a minha devocional, a minha oração, eu não posso transferir isso para a igreja. Então, assim, são coisas que às vezes a gente repete tantas vezes que fica até chato, parece que o pastor está falando a mesma coisa 30, 40 vezes e não surte efeito. Mas o que eu quero chamar a atenção perceba como que tem muita gente dentro das igrejas hoje que eles não só não excedem os fariseus, eles estão abaixo dos fariseus. Eles falam assim, ó pastor, eu estou ali, pau a pau com os fariseus. Não, tem gente que está abaixo dos fariseus. Tem gente que vai chegar naquele grande dia e vai ter o desprazer de descobrir que na escala ali, ele não conseguiu nem chegar do lado de um fariseu. Porque ele não lia, porque ele não orava, porque ele não evangelizava, porque ele era um crente de domingo, porque ele só frequentava a igreja, porque ele era um religioso, porque ele só tinha o nome dele escrito no hall de membros da Igreja Congregacional de Andorinhas. Só por isso. Mas ele não vivia o Evangelho, não tinha uma vida de comunhão, de intimidade, uma vida de compromisso com o Evangelho. Então, assim, de novo, eu já falei isso 20 vezes. Você olha a natureza e você consegue ver Deus revelado na natureza. A natureza é bela, e a natureza revela que um Deus soberano, poderoso, sábio, criador, criou todas essas coisas. Mas você só descobre o caráter, a história desse Deus, do Filho dele, você só descobre os detalhes desse Deus, o que ele deseja para mim e para você, por meio da Bíblia, meu irmão. A natureza nunca vai te revelar isso.
Você ver um bebê, um recém-nascido, uma mulher grávida, eu já disse isso. Isso é revelação. É você olhar e falar, caramba, Deus existe. Uma mulher pode ficar grávida e dar à luz a um ser tão perfeito, a semelhança dela, que tem traços parecidos com ela, a personalidade é parecida com ela, é Deus. Mas você nunca vai conseguir olhar para um bebê, para uma mulher grávida e entender que você tem que obedecer a Deus. Conhecer o caráter de Deus, a pessoalidade de Deus, conhecer os dons de Deus, as manifestações de Deus. Só ver a novela da Record, meu irmão, não vai dar. Viver de novela da Record não dá. Tem que ler Bíblia, tem que buscar exceder a justiça dos fariseus. Então, assim, é pesado essa realidade, é pesado esse mandamento, é duro, mas é o nosso Senhor Jesus que nos chama para isso, meus irmãos. Então, assim, é por isso que a gente tem visto aí muitas igrejas cheias, inchadas, mas de pessoas completamente superficiais, porque vivem apenas uma vida de fachada. Pessoas que, se Jesus estivesse aqui hoje, ouviriam de Jesus: olha, vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas, vocês vivem algo que vocês professam algo que vocês não vivem. Vocês frequentam uma igreja, mas isso não tem transformado a vida de vocês em nada. Vocês não conseguem superar, exceder a justiça dos fariseus. E aí, sinceramente, dói o meu coração e eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia da igreja brasileira como um todo, porque a realidade da nossa igreja brasileira como um todo é isso aqui. Dificilmente você encontra pessoas que compreendem a responsabilidade que é se declarar cristão, um servo de Cristo, um filho de Deus. É muita responsabilidade e a chamada é essa. Então, sim, eu já preguei sobre isso aqui também. Jesus amava a palavra e nós também devemos amar a palavra. Jesus era o verbo encarnado, ele era a palavra do Antigo Testamento, a Bíblia diz que nada foi feito senão por meio dele. Então, toda vez que o Pai dizia haja, era Jesus fazendo, haja luz, era Jesus criando a luz. Ele era a palavra em pessoa. Então, negligenciar as palavras de Jesus, negligenciar a Bíblia, queridos, é negligenciar o próprio Deus, é negligenciar, inclusive, uma história que é uma história muito linda, mas é uma história de sangue. As pessoas morreram para que nós tivéssemos a Bíblia hoje. Os apóstolos morreram, os reformadores morreram. Se não fossem os reformadores, a gente estaria até hoje seguindo tradições de homens e não teríamos nem acesso à Bíblia. Nós ainda estaríamos em missas sendo feitas em latim e simplesmente só falando amém por um negócio que a gente nunca entende. Que é umas palavras estranhas em latim, né? Fica de pé, senta, fica de pé, senta, fica de pé, senta, fala amém intercaladamente, sem saber o que é. Então, assim, cara, custou muito sangue, custou história, custou muito suor, custou muita dor para que a gente tivesse a Bíblia. E hoje a gente negligencia muito a palavra de Deus. Então, para concluir, meus irmãos, Jesus quer que nós sejamos praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Ele quer que tenhamos um coração quebrantado, vivo e que anseia, que deseja, que quer a cada dia mais dele, e que isso sim, algo que brota do coração, se transforme ou que se reproduza em práticas, e não apenas uma prática simplesmente ou meramente para as pessoas verem. Então, evangelismo, contribuir, orar, estudar a Bíblia, tudo isso os fariseus faziam e eles eram muito zelosos. Contudo, Jesus diz que nada disso bastava. Então, de novo, eu estou repetindo para que fique bem gravado na sua memória. Atos religiosos, práticas religiosas, somente não levarão, não garantirão e não adiantarão de nada naquele grande dia. Então você entenda o que eu vou falar, porque eu disse que isso é muito importante, mas agora o que eu vou falar talvez possa parecer uma contradição, mas ler a Bíblia, orar, estudar,
contribuir com a casa de Deus, evangelizar, tudo isso é importantíssimo, mas não adianta fazer tudo isso se de dentro de ti não brotar o desejo de que tudo isso seja para quê? Para que a justiça e o reino de Deus seja manifesto aqui na terra agora. Então, se o estudo da Bíblia, a oração, a oferta que você deposita aqui, se o evangelismo que você pratica é para você, para a sua glória, para a sua exaltação, para o seu louvor, de nada vai adiantar. Todos esses rituais, Deus naquele grande dia vai considerar tudo isso como esterco. Então, tudo isso tem que partir de um coração que entende. Para que eu faço isso? Eu faço isso porque eu fui regenerado um dia. Um dia o Espírito Santo veio habitar em mim e me deu vida. Aí depois que ele me deu vida, eu entendi, o pastor me ensinou, que eu vivo uma vida de santificação até chegar ao céu. Então, se eu vivo uma vida de santificação e nesse período eu tenho que buscar o reino e a justiça, então, com o coração desejoso de buscar o reino e a justiça, eu vou estudar a Bíblia, eu vou orar, eu vou frequentar uma igreja, eu vou falar do amor de Deus, eu vou contribuir com a igreja. Então, entende? Esses atos litúrgicos, essas atitudes religiosas, elas não são o fim, elas são o meio, elas são a ferramenta para você buscar o quê? O reino e a justiça de Deus. Ferramenta para quê? Para que você cresça na santificação, até que você vá encontrar com Cristo no céu, ou que ele volte para nos buscar. Então entenda sempre isso. Os atos religiosos, as práticas religiosas não são o fim. O fim é a glória de Deus. O fim é o reino e a justiça de Deus ser estabelecida aqui na terra. Esse é o fim. E essas coisas são só ferramentas. Mas quando a gente troca a ordem das coisas e coloca tudo isso como fim, aí eu tenho que ser o melhor orador, para que quando as pessoas me escutem orando, eles digam que a minha oração tem poder. Eu tenho que ser o melhor pregador, para que quando eu pregar, um monte de pessoas venham na frente aceitar Jesus. Se esse é o fim do seu ato religioso, se esse é o fim da sua prática religiosa, isso é hipocrisia. Isso é vazio. A sua recompensa já foi recebida aqui na terra. Naquele grande dia você não terá nada para receber no céu. Então, cuidado com isso, meus irmãos, cuidado. Eu já citei esse texto aqui também, quando o rei Davi foi ser escolhido, os homens e o próprio Samuel buscou aqueles que tinham a melhor aparência. E a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, que Deus olha o coração, e Deus escolheu Davi, que não tinha nenhuma condição aparente, externa, física de ser o rei de Israel. Então, a vida que agrada a Deus é uma vida exterior que procede de um interior transformado. Então, não sejamos hipócritas, que não sejamos fariseus, que não sejamos apenas professantes de uma religião, que não sejamos apenas pessoas que declaram seguir a Jesus Cristo, mas que sejamos pessoas que verdadeiramente sigamos a Jesus Cristo, que a verdadeira justiça e o reino de Deus seja manifesto nas nossas atitudes, e que as nossas atitudes possam, pela misericórdia de Deus, não porque somos bons, não porque reside alguma força em nós, mas porque Ele nos ajuda, que a gente possa exceder a justiça dos fariseus. E como eu disse aqui, exceder a justiça dos fariseus não é tão simples como as pessoas acham. Exceder a justiça dos fariseus é ter uma vida de comunhão, intimidade, obediência e, acima de tudo, uma vida que busque, em última instância, que o reino, que a justiça de Deus seja manifesta por meio da sua e da minha vida na Igreja Congregacional de Andorinhas. Esse é o nosso intuito. Então, meus irmãos, se ficou alguma dúvida,